Dentre os muitos milagres que o governo Bolsonaro tem feito, alguns são realmente notáveis. Por exemplo, foi graças ao Bolsonaro que a gente descobriu que o ONG é apenas um bom negócio para picaretas, a gente descobriu que o narcotráfico era quem sustentava as estruturas de esquerda, veganos se preocuparam com o preço de carne, olha só, ateus e anticristãos indo à igreja para comungar, querendo fazer reuniõezinhas com representantes de igrejas que sempre estão à venda. Mas, enfim, o quantitativo de milagres que a chegada do governo Bolsonaro ao poder, do grupo mais conservador chegado ao poder, isso foi algo realmente notável. E são milagres continuados. Agora sabe-se, por exemplo, que a imprensa é contra a liberdade de imprensa. Que existem pessoas que se dizem isentonas e que são contra as armas para a sociedade, que são a favor do aborto, que são a favor da impunidade, do crime. Mas tenha certeza que novos milagres serão revelados. Tenha absoluta certeza. E um milagre tipicamente natalino foi o que aconteceu em São Paulo no jantar onde se reuniu a fina flor da bandidagem e da safadeza. Se reuniram num só ambiente ladrões, aprendizes de ladrões, chefes de ladrões, antigos desafetos que participaram ao longo dos anos do malfadado Teatro das Tesouras e que de repente, não mais do que de repente, se desnudaram sem pudor, se mostraram na sua verdadeira dimensão de canalhas, patifes e ordinários. É importante que nós tenhamos em mente a importância dos milagres que o Bolsonaro realiza. Pessoas que nunca ouviram falar de ciência, de repente, viraram cientistas. Jornalistas viraram analistas químicos, bioquímicos e tudo mais, num processo sem fim de descobertas. Graças ao Bolsonaro, e eu já volto no fatídico jantar, a R$500 por pessoa. Pessoas que estiveram contra o auxílio de R$400 para os necessitados. O Lula e a sua corja, o Freixo junto, pessoal do PSB, PSD, eles foram contra o auxílio de 400 pratas no Auxílio Brasil, mas foram favoráveis a pagar 500 pila por cada jantar. Olha a hipocrisia. Então, tudo isso são magias que o Bolsonaro realiza, escancarando para a sociedade quem são os que em 2022 estarão unidos com um único objetivo: voltar à cena do crime. Escutem bem o que o Alckmin falava há pouco tempo do Lula. E aí você verá o tamanho do milagre que o Bolsonaro realizou. Escute agora. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos,
pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos, por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas, por jogar brasileiros contra brasileiros. São tantas as revelações, são tantos os cenários que se desvendam com o governo do Bolsonaro, que nós já não sabemos mais para que lado olhar para ver as surpresas. Observem, agora a gente sabe, por exemplo, que o STF quer mandar no Brasil, mas não é agora. O STF vem fazendo isso desde o governo Lula. Então, observem a importância que tem nós estarmos atentos, de nós acompanharmos bem e cuidadosamente todos os atos, toda a movimentação dessa catrefaiada. Porque se foi um milagre do Bolsonaro reunir tantos bandidos numa só foto, num só movimento, se prepare, mais revelações virão. Porque, como disse o Alckmin nesse vídeo que você escutou agora, o Lula quer voltar à cena do crime para continuar delinquindo. Finalmente, o mistério está revelado. Alckmin assumiu claramente o quanto ele faz parte apenas de um teatro político, apenas o hacking de mais um integrante do que há de mais podre, mais nefasto e mais enojante na política nacional. Aqueles que se fingiam preocupados com o Brasil agora se revelam apenas e tão somente preocupados em voltar ao local do crime. Se você considerar relevante, compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. É muito importante para nós. Importante que você comente, que você dê o joinha. E se estiver em suas condições ajudar na manutenção do canal, é fundamental que você contribua. O Pix está aqui, temos o Apoia-se. Enfim, nós precisamos da sua contribuição, da sua colaboração para manter esse canal. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.